Olá, amigos. Na nossa reflexão de hoje, nós vamos abordar um tema de suma importância que está catalogado na doutrina dos Espíritos em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu último capítulo, Coletânea de Preces, que é a prece de intercessão. Quando Allan Kardec editou o Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 1864, e ele classifica por itens para ficar bem fácil, cômodo, didático, confortável o estudo do Evangelho de Jesus, como ele mesmo diz na introdução, para que nós possamos aprender e compreender e irmos à prática do Evangelho de Jesus através da compreensão dos seus ensinamentos. Nesse item, Coletânea de Preces, que é o último item, ele diz assim, ele separa em preces gerais, preces pessoais, prece para os outros, prece pelos espíritos, prece pelos doentes, prece pelos obsidiados. Então nós vamos separar em dois tipos de preces, as preces pessoais e as preces pelos outros. Quando nós falamos em preces pelos outros, nós estamos falando em intercessão, em interceder. Então, para nós iniciarmos o nosso raciocínio, nós vamos pegar uma palavra de Emmanuel do livro Pão Nosso, no item 17, que chama intercessão. E ele vai dizer em determinado momento: a súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui na emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, aquele que ora, vão ao objetivo por quem se ora, ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Aqui, Emmanuel já está nos dizendo que a oração por alguém já é uma fonte de energia. Então hoje nós vamos fazer um resumo bem básico das três principais fontes de energia da prece e da intercessão. A primeira fonte é a ação direta da prece. Quando nós oramos por alguém, seja encarnado, seja desencarnado, quando nós emitimos um pensamento ao Criador, pedindo por alguém, nós estamos irradiando energias. E naturalmente, como é um pedido, é uma súplica, são energias com fé, energias com crença, energias em que a gente crê que os espíritos superiores vão interceder, vão ajudar, vão levar benefícios. Então são energias boas, que vão diretamente envolver a pessoa, por quem nós estaremos pedindo. A segunda fonte de energia que beneficiará a pessoa por quem estaremos orando é aquela que dimana dos planos espirituais superiores. Quando nós oramos, pedimos ao Pai, pedimos ao Cristo, pedimos aos espíritos superiores força, luz, para alguém que está passando por uma dificuldade. Dos planos superiores, energias são emitidas em direção àqueles por quem nós estamos pedindo. Não raras vezes os espíritos superiores, através de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco, eles dizem que caem como se fossem pétalas de flores que vão tocando as pessoas e vão evanescendo, dando aquele bem-estar. Então são energias que vêm do mundo espiritual superior como resposta à prece de intercessão que nós estamos fazendo. E o terceiro mecanismo da ação da prece de intercessão é a intervenção dos espíritos superiores, é a ação dos amigos da espiritualidade. Quando nós oramos, nós estamos emitindo uma energia própria em direção àquele por quem oramos. Nós estamos recolhendo energias dos planos superiores e estamos pedindo o auxílio direto dos benfeitores que vão lá atender aquela pessoa por quem nós estamos pedindo. Então, no mínimo, nós já temos três fontes de energias superiores a favor daquela pessoa por quem nós estamos pedindo. Me recordo, eu morava num apartamento, minha sogra morava comigo, por muitos anos morou, foi uma grande companheira, uma pessoa muito especial. Ela era da igreja anglicana
E ela trazia um jornal que nós tínhamos o hábito de ler, de folhear, e ela lia o nosso jornal, o Imortal. E eu me recordo que uma vez eu li naquele jornal dela um fato muito curioso. Um pastor da igreja anglicana, lá na Europa, ele ia fazer uma palestra de um país para o outro, ele ia pegar um trem, ia fazer uma palestra, tinha um casal esperando lá na ferroviária, onde ele deveria descer, e de repente aquele casal começou a se sentir incomodado. Eles estavam preocupados com o orador e resolveram fazer uma prece. O que eles não sabiam é que o orador não estava bem, ele estava com febre, ele estava dentro de casa, passando mal, procurando recursos antes de pegar o trem, porque senão ele não iria conseguir ir para proferir aquela palestra, para fazer o trabalho, se desincumbir daquele trabalho. E de repente conta esse pastor numa palestra que ele começou a sentir eflúvios superiores, energias superiores que tocavam o seu corpo, revigorando-o, e ele se sentiu revitalizado. Ele vai, toma o trem, quando ele chega no país vizinho, quando ele deixa a estação, aquele casal vem recebê-lo, e ele diz assim: eu não estava bem, e o casal diz assim: oramos por você, e ele diz: recebi sua oração. E é bem isso, é de quando aquele casal começou a orar por aquele pastor, achando que alguma coisa pudesse estar acontecendo, eles já estavam acionando esse mecanismo, irradiando uma energia benéfica de fé, ao mesmo tempo buscando energias superiores e a ação dos espíritos benfeitores que se responsabilizam pelo socorro em todos os momentos em que nós buscamos esse tipo de auxílio. Quando nós adentramos a casa espírita, logo nos primeiros meses, nós passamos por uma situação muito semelhante. Nós estávamos com febre e naquela época eu e minha esposa conhecíamos muito poucas pessoas aqui na cidade onde nós moramos, em Cambé. Eu dava plantão na Santa Casa e naquele dia eu estava em casa deitado no sofá da sala com muita febre, passando mal, e nós não tínhamos a quem recorrer. Eu, como médico, me mediquei, mas não estava bem. E a minha esposa teve vontade de procurar o auxílio do seu Hugo, o nosso paizinho, o nosso querido Hugo Gonçalves, diretor do Lar Infantil Maria de Barbosa, do jornal Imortal, da Casa do Centro Espírita Allan Kardec. E ela foi lá, enquanto eu fiquei ali deitado com sudorese, com calafrios, com febre altíssima, esperando a ação das medicações. E de repente, 10, 15 minutos depois, eu comecei a sentir algo diferente. Eu defino como se fosse um chuvisco. Parecia que chuviscava sobre mim. Uma sensação muito agradável, bem suave, que tocava no meu corpo, e eu fui me sentindo um bem-estar. Ouvi um barulho no portão, era o carro que chegava, minha esposa com o seu Hugo. Quando ela abre a porta da sala, eu deitado no sofá, o seu Hugo olha para mim e diz assim: não precisamos fazer mais nada. Ivan de Albuquerque, o nosso amigo espiritual, acabou de lhe dar um passes. Eu já tinha recebido o socorro. Porque quando minha esposa foi lá buscar o auxílio, a minha esposa conversou com o seu Hugo, com todas as dificuldades que eu passava, ele fez uma oração. E quando ele fez a oração, eu já recebi esse benefício e já recebi o auxílio da espiritualidade amiga. Quando eles chegaram, eu já estava revigorado, revitalizado pela ação da prece de intercessão. Qual que é o objetivo da nossa reflexão de hoje? É muito importante nós orarmos por aqueles que passam por momentos difíceis, orarmos não só pelos nossos, mas pelos nossos irmãos de humanidade, como diz Emmanuel na mensagem, nesse sentimento puro de fraternidade. Vamos orar pelos que necessitam, lembrando sempre que quando nós oramos, essas vibrações positivas, antes de saírem de nós, elas iluminam o nosso próprio espírito. Que Deus nos abençoe.